é carregado e do peso acabrunhado vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido, traz Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação. Bom dia, meu irmão, e bom dia, minha irmã. Hoje nós estamos no segundo dia do Tríduo Pascal e hoje celebramos a morte, a cruz, a condenação de uma pessoa inocente, mas que morreu por obediência a Deus, por fidelidade a Deus. Queremos nesse momento, nesse dia de silêncio, é um dia de muito silêncio, devemos continuar nesse silêncio profundo, acompanhando toda a paixão, todo o sofrimento de Jesus. Queremos também rezar pelos nossos irmãos também que sofrem, que estão sofrendo, vítima aí dessa pandemia, Hoje nós queremos trazer presente alguns nomes que chegaram, E a partir de hoje eu vou colocar os nomes, cada dia que chegar nome de pessoas para a gente rezar, pessoas doentes, vítimas da pandemia, eu vou colocar o nome aqui nessa caixinha, E vou dizer o nome dessas pessoas. Então, começando hoje com aqueles que nós já sabemos que está doente, Rodrigo Santos Brito, rezemos por ele, mas também pelos seus familiares, Queremos também rezar por Raimunda Soposto, entregando nas mãos de Deus toda a doença, para que ela receba a cura, Rezemos também por Maria Inês Porto Araújo, rezar também pelos seus familiares, Luiz Carlos e Janilda da Silva Santos. Então, quando vocês vão me mandando o nome das pessoas doentes, eu vou dizer o nome, vou colocar aqui nessa caixinha e todos os dias eu vou levar essa caixinha, rezar nos momentos da minha oração, eu vou rezar por todas essas pessoas. Portanto, vocês podem mandar o nome pelo Zap, pelo WhatsApp também, quem me acompanha pelo YouTube, pode deixar o nome da pessoa lá que vocês querem, que a gente reze lá nos comentários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos refletir hoje está em João capítulo 18 e o capítulo 19. É a leitura da Paixão, ela é bem longa. Então eu vou pedir que você pegue a Bíblia, que você faça a leitura antes. E eu vou já entrar com a reflexão, porque é uma leitura muito longa. Então João capítulo 18 e capítulo 19, tá? É todo o evangelho que fala da paixão e morte de Jesus. Queria trazer aqui alguns elementos nesse evangelho de hoje. É bom que a gente reze esse evangelho um pouco olhando, os personagens, as falas, os sentimentos também, em todas as pessoas que aparecem nessa liturgia no evangelho de hoje. Então a cruz de Jesus não é um peso morto, Se a gente observar no evangelho, não é um peso morto. Então essa cruz ela tem um sentido porque é a consequência de uma opção radical em favor do reino. Jesus fez uma opção em favor do reino, Então não é uma cruz, não é um peso morto, mas é algo que traz vida também, A cruz não significa passividade, Mas ela nasce da sua vida plena e transbordante, Ela resume, concentra, condensa, o significado de uma vida vivida por Jesus na fidelidade ao Pai, que quer que todos vivam intensamente, Esse é o sentido da cruz de Jesus, Então existem cruzes que são vazias, sem sentido, pois elas fecham a pessoa em si mesma, no seu sofrimento, na angústia,
e não aponta para um futuro, para uma vida, né? Ou seja, não aponta para a ressurreição. Então são cruzes que nós impusemos sobre nossos ombros ou que os outros nos impuseram, né? São cruzes que nascem dos fracassos, dos traumas, das rejeições, né? Das experiências frustrantes, né? E torna-se um peso morto, né? Torna-se um peso para nós, né? Pois não abre, né? Ou seja, porque não abre um horizonte de vida, né? Elas se fixam no passado, na morte e nos deixam eternamente dentro de um túmulo, ou seja, não há ressurreição, né? Fazer um caminho contemplativo junto a Jesus que leva, é, que leva à cruz da fidelidade. Então, qual é o convite? É fazermos um caminho contemplativo, né? Junto a Jesus, né? Que leva à cruz da fidelidade e nos ajuda a romper com as cruzes que nos afundam no desespero. Tem cruzes que a gente carrega que nos afundam no desespero, né? Então, participando hoje da morte de Jesus, nós podemos também fazer de nossas, né, de nossas cotidianas mortes, né, podemos assim dizer, um ato de decisão, de entrega e também de doação, né? A certeza de nossa fé em Cristo, morto e ressuscitado, nos ajuda a tirar do coração o quê? Os medos, os impulsos egoístas, né? Que muitas vezes nós, às vezes, somos bastante egoístas, né? Os impulsos egoístas, né? Na busca de segurança e de muita proteção e encontrar uma paz profunda, né? Que nos permite fazer da nossa vida uma oferenda gratuita em favor da vida dos outros. Fazer da nossa vida, né, uma oferenda gratuita em favor da vida dos outros, sobretudo daqueles que necessitam de nós, né? Então é gratificante hoje trazer à memória tantos homens e tantas mulheres que nós conhecemos, né? E que são presenças compassivas, né? E que à maneira de Jesus arriscam suas vidas em favor da vida, né? Quantas pessoas, né? Quantos homens e mulheres, né? Arriscam a sua vida em favor da vida, né? Então histórias silenciosas de tantas pessoas que com a sua presença ajudam os outros a viver. Quantas pessoas que silenciosamente ajudam os outros a viver. Sem precisar que todo mundo, né? Sem precisar colocar a boca no microfone e dizer para todo mundo. São pessoas que colocam a sua vida à disposição dos outros silenciosamente, né? Pessoas que revelam, né, a paixão por viver em pequenas paciências cotidianas, né? Que entregam suas vidas né, sem que ninguém fique sabendo, né? Que entregam as suas vidas no silêncio mesmo, né? Então elas são como fermento, né, silencioso que se dissolve, né, na massa para fazê-la crescer. Tem muita gente que quer comer esse fermento, né, silencioso, mas que faz a vida renascer, crescer, né? Estão ali precedendo-nos no caminho e não dizem nada, né? Não dizem nada, né? Seu corpo, seus gestos, suas mãos, seus pés, seus olhos, seu silêncio que falam por elas. Então são pessoas que não andam gritando por aí, mas o seu gesto, o seu silêncio, suas mãos, seus pés falam, né, por elas, né? Dizem muito, né? Então a linguagem delas é a linguagem do encontro solidário. É a linguagem do encontro solidário. Se elas podem permanecer nessas circunstâncias é porque amam muito, né? Então, quantas mães a gente vê por ali, num silêncio profundo, mas que vivem no cotidiano da vida esse amor oblativo, né? Esse amor gratuito, né, pelos seus filhos, né? Então, nós podemos observar também nesse evangelho de hoje, né, o encontro, né, solidário das mulheres. No final do evangelho termina dizendo que as mulheres estavam ali, né? Elas foram resistentes e elas foram também fiéis, né? Estão juntas, expostas a outros olhares, não é isso? Quantas nessas mulheres discípulas da comunidade em torno do seu mestre que ele ensina, né? Que agora sem palavra, mas com muita sabedoria, mas com uma sabedoria muito grande, ainda nos ensina aquelas mulheres, né? Aquelas mulheres que acompanharam Jesus o tempo todo silenciosamente, sem que ninguém percebesse.
Se fala muito dos homens, dos discípulos, mas muitas mulheres foram discípulas de Jesus e foram elas que permaneceram, né? Foram elas que com muita coragem permaneceram ali, acolhendo o acontecimento em toda a sua crueldade e toda a sua profundidade. Elas estão de pé, elas estão de pé, enquanto outros desistiram ou se afastaram assustados. Muitos desistiram, negaram, atraíram, né? Fugiram, mas elas continuaram ali, ao pé da cruz, olhando para Jesus. Elas resistiram, elas foram fiéis até o fim. E muitos olhavam com certeza para elas, muitos olhavam para elas ali, porque passavam e viram que todos fugiram e ficaram o quê? As mulheres, um grupo pequeno. E ali o Evangelho diz, o discípulo amado também estava ali, né? Mas ficaram aquelas mulheres ali. E quantas mulheres hoje, né? São elas que ficam, né? Especialmente quando se tem um filho com problema, que nasce com problema, a gente escuta muitos relatos que os homens deixaram, né? Que foram embora, talvez porque não suportaram, porque não aguentaram, mas as mães ficam ali até o fim. São elas que vão para os hospitais, que ficam noites e noites, mas não desistem. Elas não desistem dos seus filhos. Sabe por quê? Porque como Jesus, elas amam demais. Ou elas amam, né? Elas amam o suficiente para continuar firme e sendo fiel à sua missão, a missão de ser mãe. Né? E aqui eu incluo também todas as outras mulheres, as mulheres de comunidades, que estão ali. A comunidade pode ir fraca, pode não estar bem, mas elas estão ali, né, carregando, né, levando o barco para frente. Então, nesse dia de hoje, eu queria rezar nesse momento por todas as mães, por todas as mulheres, todas as esposas que estão firmes, que ficam firmes, mesmo diante do sofrimento, diante da cruz. Então, que a gente possa viver esse dia com muito silêncio, refletindo, né, tudo isso, pegando o Evangelho, lendo, relendo, e vamos mais uma vez rezar por todos os nossos irmãos doentes, por esses que aqui estão e por aqueles que os nomes não estão aqui, mas que a gente sabe que precisam das nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.